taxistas aqui presentes, senhores condutores de Uber aqui presentes. Primeiro, eu concordo com várias coisas que foram ditas aqui, inclusive pelo senador Cristóvão Buarque, e acho que nessas coisas todas nós estamos precisando urgentemente de regulamentação, inclusive no pagamento do direito autoral pelo YouTube, pelo Google, por tantas outras coisas, e nós precisamos trabalhar isso aí. Mas eu quero, primeiramente, senhor presidente, dizer que todas as atividades, elas precisam ter algum nível de regulamentação, para beneficiar quem as exerce, para beneficiar quem compra aqueles serviços e para beneficiar a comunidade. E eu entendo que, diferentemente do que pensam os donos do Uber, não os trabalhadores, não os condutores, mas os donos do Uber repetem que não querem nenhum tipo de regulamentação. E eu vou dizer por que eles não querem nenhum tipo de regulamentação. E a regulamentação é necessária, senhor presidente, porque nós estamos tratando de mobilidade, a mobilidade urbana. Por isso que está se discutindo aqui, por que é que a prefeitura tem que fiscalizar e tem que regulamentar. Aqui existem vários ex-gestores públicos, ex-prefeitos, ex-governadores, e todos nós, quando tratamos da mobilidade, nós temos uma hierarquia de definição de o que é que deve ser prioritário. Em primeiro lugar, o pedestre. Segundo lugar, o ciclista. Terceiro lugar, o transporte coletivo. Em quarto lugar, o transporte individual, seja ele privado ou público. Nesse caso do transporte individual privado, é preciso que haja regulamentação, inclusive para efeito de mobilidade urbana. E não venham dizer que isso é interferência na iniciativa privada. Porque, por exemplo, quando uma prefeitura decide o rodízio, um dia é o carro com a placa X, no outro dia é o carro com a placa Y, é o interesse da comunidade que está se colocando acima do interesse individual. E, portanto, tem que ter efetivamente uma regulamentação. E eu sei que os motoristas do Uber querem uma regulamentação. Uma regulamentação que garanta, em primeiro lugar, uma convivência harmônica do transporte individual público com o transporte individual privado. E aí é necessário para quem conduz e para quem usa. Por exemplo, para quem usa, é necessário que o condutor tenha uma habilitação específica, e o projeto de lei coloca isso. É necessário para o usuário e para o motorista que, na eventualidade de um acidente, eles possam ser cobertos por um seguro que venha a efetivamente atendê-los. É necessário que quem vai dirigir um transporte público ou privado que tenha uma ficha de antecedentes que seja efetivamente limpa. Então, essas coisas são absolutamente necessárias, e isso não vai acabar com o Uber se for aprovado, não. Claro que não vai. E é de estranhar como é que uma multinacional joga milhões de reais com uma propaganda querendo colocar o Senado de joelhos, mentindo, dizendo que o Uber vai acabar, dizendo que as pessoas não puderam ser ouvidas, o que não é verdade. Então, por isso, nós temos que diferenciar os donos dessa empresa, os bilionários que vivem da exploração dos trabalhadores, precisamos separá-los dos condutores. Muitos deles, certamente, se tivessem uma alternativa melhor, não estariam pagando 25% de uma corrida a Uber, simplesmente para ter o direito de pegar um passageiro. Então, é preciso dizer que não é verdade que vai acabar. E aplicativos, muitos táxis hoje também estão usando aplicativos, e melhorou muito o serviço,
Mas não é disso que se trata, não é simplesmente da questão da modernidade, é da questão de nós termos regras claras para que não haja concorrência predatória nem de um lado e nem do outro. Por isso nós vamos votar, vou concluir, presidente, nós vamos votar a favor dessa proposta da regulamentação, o projeto número 28. Agora, da mesma forma que outros senadores, nós entendemos que é fundamental que se possa ter efetivamente a existência do Uber. Por isso, vamos votar nas emendas que tratam da desnecessidade da placa de aluguel, até porque não vai ser o Senado que vai decidir isso, é o Conselho Nacional de Trânsito. Se o Conselho Nacional de Trânsito decidir que é placa vermelha, a não ser que a gente mude o Código Nacional de Trânsito. Então, essa questão pode ser retirada sem prejuízo. Como também eu acho que não é necessário que o condutor seja proprietário do carro. É necessário que haja um registro de quem está dirigindo e que carro é aquele e que ele esteja em condição de funcionar. Vou concluir. E, por último, senhor presidente, eu acho que aquilo que vale para os táxis do ponto de vista das regiões metropolitanas possa valer efetivamente também para o Uber, que ele possa ir até a outra cidade, conduzir um passageiro, levar alguém no aeroporto e se submeter à regra que diz que na volta as pessoas, os taxistas, por exemplo, não podem pegar o passageiro de volta. Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Nós vamos ter, aprovando essas emendas, a possibilidade de uma nova discussão na Câmara dos Deputados para aperfeiçoar esse projeto, que eu espero que no aperfeiçoamento entenda claramente, uma coisa é o Uber, esses sanguessugas, outra coisa são os trabalhadores, os condutores, os motoristas de Uber que são explorados. Obrigado.